Romanos capítulo 15, versículo 14, diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Amém, doutora? Meu Deus, colocamos aqui agora essa exposição da tua palavra, essa leitura da tua palavra. Peço que o Senhor possa, nesse momento, com a graça do Senhor, com o poder do teu Espírito, ministrar a tua verdade aos nossos corações, e que nós possamos, meu Deus, ser edificados, ensinados, instruídos do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já estava dizendo, estamos agora nos finais do livro de Romanos. E Paulo está concluindo a sua carta. Na semana passada a gente viu a conclusão da sua exortação, do seu sermão prático, na semana passada. Mas agora, a partir desse versículo 14, ele vai voltar a alguns assuntos que ele começou lá no capítulo 1. Ele escreve a carta de Romanos com um propósito prático, um pretexto e um projeto real. E ele vai retomar essa conversa agora, nesse pedacinho aqui, no final do capítulo 15. Isso é muito bom, nós percebemos como a integridade do texto. Paulo, ele já introduz isso no capítulo 1, ele passa todo o livro falando de coisas espirituais, da vida prática, e agora ele vai retomar esse assunto que é a questão dos seus projetos missionários, do seu objetivo de visitar a igreja de Roma, e não só visitar, mas ir adiante, e aí nós vamos detalhar isso à medida em que nós formos lendo. Nós vamos encontrar, a partir dessa leitura, eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, várias mensagens que estão não sendo declaradas por Paulo como algo que devemos fazer. Eu acho que praticamente somente esse versículo 14 e os últimos versículos estão conectados a uma fala de Paulo para a igreja. Mas o que nós vamos ver aqui é o ministério de Paulo, a vida de Paulo. A riqueza desse capítulo aqui é que ela traz algumas informações que, inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos não contempla. Então, Paulo está falando do seu próprio ministério aqui. Certo? Então, nós vamos observar e, olhando a vida prática de Paulo, nós vamos aprender lições espirituais tremendas nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro detalhe que nós vamos observar já está neste versículo 14. Paulo começa essa parte da sua fala trazendo uma palavra de elogio à igreja romana. Então, voltemos aqui ao versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Então, aqui ele começa se direcionando aos irmãos da igreja em Roma. E ele vai falar 3 grandes verdades espirituais importantíssimas para uma igreja capaz. Porque Paulo, que não fundou a igreja de Roma, que até essa altura do campeonato, da vida dele, ainda nem conhecia aquela igreja, não havia nem visitado aqueles irmãos, ele escreve essa carta tremenda, maravilhosa, mas ele não está escrevendo como que fosse corrigir ou ensinar algo novo, mas ele está falando a irmãos que ele conhecia, alguns pelo menos, como verdadeiros servos de Deus, como uma igreja sabia, como uma igreja forte. E nós vamos ver aqui, já neste versículo, 3 características de uma igreja capaz,
de uma igreja forte. Primeira característica é de uma igreja cheia de bondade. Vejamos aqui, lá no versículo, veja aqui, logo essa primeira frase, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. Paulo fala daquela igreja como uma igreja cheia de bondade. E, meus irmãos, olhando para o testemunho daquela igreja, você sabe, mesmo você que não estuda muito a história da igreja cristã, você sabe que a igreja de Roma é uma igreja forte. Mesmo você não estudando muito detalhadamente. É de lá que nós vamos, com certeza, ter o que hoje é o Vaticano, Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, é de fato, no seu início e dentro de toda a sua história, uma igreja importantíssima. Desempenhou no mundo, até hoje desempenha. Claro que nós temos diversas ressalvas quanto à própria Igreja Católica Apostólica Romana, tá vendo? Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer que essa igreja é essa daqui, tá, gente? Mas é o Rio Nascedouro. Essa cidade, esta igreja, nunca deixou de ser importante e relevante. Então, quando nós olhamos para ela, talvez não agora, obviamente não agora, depois de tudo de ruim que infelizmente aconteceu com a história da igreja em Roma, nós vemos muitas coisas tristes acontecendo na história. Mas, olhando para esse iniciozinho, provavelmente antes aí do ano 50, 60, nós vamos encontrar uma igreja cheia de bondade. E essa bondade tem a ver com essa disposição de investir tempo e energia para abençoar as pessoas, para socorrer aquele que necessita. É a disposição de tratar bem aqueles que precisam, aqueles que requerem da minha proteção. Ou seja, aquela igreja era uma igreja em movimento, era uma igreja bondosa em todas as suas atitudes. E nós precisamos absorver isso como uma virtude para as nossas vidas. A segunda característica de uma igreja eficaz é uma igreja cheia de conhecimento. Ainda nesse versículo 14, ele vai colocar exatamente a bondade e plenamente, vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos. Ou seja, vocês têm conhecimento. E apesar de Paulo ter acabado de escrever, já está na parte final desse seu texto magnífico, que detalha sem nenhum outro texto igual as verdades do Evangelho, Paulo sabia que não estava contando uma novidade, ele estava de fato chovendo no molhado ali na igreja de Roma, porque aquelas pessoas eram pessoas instruídas na fé. E aqui, meus irmãos, tem uma lição para nós. Quantas vezes nós somos, nas nossas conversas em família, nos ambientes de trabalho, na escola, na rua mesmo, abordado por dúvidas. Pessoas que chegam, às vezes, com dúvidas genuínas sobre a fé, sobre Jesus, sobre a salvação, sobre os pecados, sobre o perdão dos pecados. E elas chegam a nós. Elas vêm com questões reais. Outras pessoas vêm com pegadinha. Outras pessoas querem, de fato, nos pegar, vamos dizer assim, de calças curtas, vamos dizer assim, nos colocar numa situação constrangedora. Mas, seja por necessidade genuína, ou seja mesmo para nos questionar ou nos perturbar, nós precisamos ter capacidade de que qualquer pessoa que questionar algo sobre a nossa fé, a gente saiba responder. A gente saiba sair da situação. A gente saiba dar uma boa palavra. Não é
normal nós sermos crentes até de anos, porque aqui dentro de nós, na igreja, a maioria das pessoas são pessoas de anos, de 2 para cima, 2, 3 anos para cima. Meu irmão, um trabalhador que exerce uma função, a mesma profissão, por 2 anos, essa pessoa é uma pessoa já experiente. Ela não é uma pessoa novata. Esta pessoa deve, com 2 anos, dominar todas as ferramentas, todos os termos técnicos, saber desenrolar até sozinho uma operação. Não é verdade? Qualquer pessoa, qualquer profissional com 2 anos de experiência é um profissional que tem conhecimento. Mas muitas vezes nós temos crentes de 10 anos de igreja, de 20 anos de igreja, que não sabe onde fica Malaquias. Abre aí Malaquias, o cara vai abrir lá no final. Cita um versículo bíblico, a pessoa no máximo sabe gaguejando, João 3,16. E aí se eu perguntar ainda, pior ainda, depois de 20 anos, você já levou alguém a Cristo? Eu posso dizer, infelizmente, a maioria envergonhadamente vai dizer: eu nunca levei ninguém a Cristo. Isso é por quê? Porque muitas vezes nós estamos inseguros de compartilhar a nossa fé. E a Bíblia fala que nós devemos ter uma igreja cheia de bondade e de pleno conhecimento, instruídos, assim como os romanos eram. Pois estas 2 características é que tornam uma igreja apta para o pastoreio mútuo. Ou seja, para cuidarmos uns dos outros. É o que ele vai falar no finalzinho. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Os romanos eram capazes. Não precisava. É claro que eles tinham pastores, tinham anciãos, diáconos, pessoas que eram, nós vamos ver no próximo capítulo 16, pessoas que vão ser citadas como verdadeiros servos de Cristo, pelo apóstolo Paulo. Mas o que nós vamos ver é que a igreja inteira, não era 1, 2, um gato pingado. Era toda a igreja envolvida, atuante, serva, cuidadosa. E muitas vezes nós estamos muito longe desse objetivo. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Não é um dever só do pastor, nem de 2, 3 irmãos, mas é um dever de cada crente. Cuidarmos uns dos outros. Existem pessoas aqui, você pode olhar ao seu redor, e você conhece os nossos irmãos, você conhecemos talvez o nome uns dos outros, mas será que você conhece as necessidades do seu irmão? As causas de oração, as lutas da família? Ah, mas é o pastor que tem que saber disso. Não, irmão. Olha, você também passa por lutas, não é verdade? Você não gostaria que as pessoas chegassem junto com você e caminhassem junto com você? E orientassem, e fortalecessem? Muitas vezes a gente fica esperando que as pessoas cheguem, quando na verdade isso deve ser presente em nossas vidas o tempo todo. Mas isso foi só o primeiro versículo, tá, gente? Vamos agora ao próximo. Próximo ponto. A partir do versículo 15 agora, nós vamos ver o apóstolo defendendo o seu apostolado. Versículo 15 diz assim: a respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça de Deus, ou por causa da graça que Deus me deu. Algumas coisas importantes estão aqui sendo destacadas, 2 verdades podem ser destacadas aqui. Primeira grande verdade: o apóstolo Paulo escreve extensamente uma carta para pessoas que já sabem praticamente tudo aquilo que ele já tinha dito naquele texto que está aqui. Mas, irmãos, é importante demais nós relembrarmos, nós rememorarmos, renovarmos em nosso coração as bases e os fundamentos daquilo que nós já sabemos da nossa caminhada com Deus. Vou colocar aqui algumas coisas importantes. Você consegue lembrar os momentos
que Deus atuou de maneira clara na tua vida, na tua história. Estava falando um outro tempo aqui, que alguns clubes de futebol, de esportes, têm em sua estrutura um lugar chamado Sala dos Troféus. Né? Todo clube que já ganhou alguma coisa tem lá, Sala dos Troféus. Por quê? Porque você continua participando de competições, o clube continua participando de competições, mas aquela sala ali de troféus mostra que aquele clube é vencedor, tem história. Da mesma forma, nós, cada um de nós precisamos preservar a nossa sala de troféus, ou seja, aquele lugar em nossa mente, em nosso coração, onde a gente lembra as histórias e as vitórias de Deus em nossa vida. Porque a gente continua todo dia competindo, todo dia lutando. E nós precisamos... A gente se esquece, meus irmãos. A gente se esquece, por exemplo, que somos salvos em Cristo, aleluia. A gente se esquece que somos a habitação do Espírito Santo. Nós nos esquecemos do perdão dos nossos pecados. Nós nos esquecemos que um dia o Senhor voltará. Nós nos esquecemos que nós estaremos vivendo em novos céus e nova terra. Meus irmãos, por que nós nos esquecemos? A razão por que nós nos esquecemos é conectada com o modo de vida que nós levamos com Deus. Porque muitas vezes nós temos uma vida com Deus e está ali aquela coisa meio marasmo, aquela coisa que nunca avança, aquela coisa que é sempre egoísta. Por quê? Porque nós nos esquecemos das coisas que já estão no nosso coração. E Paulo está escrevendo essa grande carta àquela igreja para que eles lembrassem. Lembrem novamente dessas coisas. Mas também Paulo lembra aqui nesse ponto, nesse mesmo versículo, a respeito da sua autoridade apostólica, que foi resultado da graça de Deus. Logo no começo, capítulo 1, versículo 5, Paulo justamente fala que Deus derramou a sua graça para que chamá-lo para ser apóstolo. Paulo é apóstolo de Cristo. E tudo que ele estava falando em seu livro ou em sua carta aos Romanos está conectada com essa graça que Deus derramou sobre a vida dele. E aí, meus irmãos, a gente vai ter uma virada aqui na reflexão da nossa mensagem. Porque a partir de agora, Paulo vai justamente detalhar o que é isso. A graça que Deus derramou sobre a vida dele de ser um apóstolo de Jesus Cristo, de ser um ministro do Evangelho. E eu quero olhar isso com vocês para nós percebermos o que é ser um crente acima da média, ser um crente extraordinário. Qual era o nível de consciência que Paulo tinha sobre o seu ministério, sobre a sua identidade, sobre o impacto que ele tinha no mundo. Acompanha comigo aqui. Versículo 16. A graça, que Deus deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. 4 verdades estão aqui dentro desse versículo que eu quero que você observe. A primeira verdade desse texto, a consciência que Paulo tinha da natureza do seu ministério pessoal. Quem é Paulo? Ministro de Cristo Jesus. Ele tem um dever sacerdotal. Ele está ministrando ao Senhor uma oferta aceitável. Paulo usa estas declarações para demonstrar quanto ele tinha consciência do seu serviço. O ministério de Paulo não era algo feito quando sobrava o tempo. Agora eu vou ali fazer, vou dizer assim, agora eu vou fazer isso, agora
aquela coisa de resto. Não! Havia uma inteireza de propósito, de agenda, de buscar as oportunidades para cumprir o seu ministério. Ou seja, o ministério de Paulo era a prioridade da vida dele. Tudo que Paulo fazia girava em torno de cumprir o seu ministério. Ah, pastor, mas então é fácil. Paulo era apóstolo, ele era... Irmão, a gente vai ver na carta de Paulo aos Coríntios que Paulo, o apóstolo Paulo, ele era alguém que trabalhava, era alguém que viajava, era alguém que estudava, era alguém que tinha uma vida... É claro que nós vamos ter aspectos extraordinários na vida de Paulo, coisas que Paulo fazia que ninguém fazia, mas nós vamos ter grandemente coisas que Paulo fazia que todos nós fazemos. Nós conversamos com as pessoas, nós saímos na rua, nós vamos na feira, nós andamos na praça, nós conhecemos pessoas. A questão é que Paulo via todas essas coisas como oportunidades para servir a Deus e para abençoar as pessoas com o Evangelho. E nós precisamos olhar esse exemplo do apóstolo Paulo, e analisar a nossa postura de vida. Paulo está aqui servindo a Deus porque compreende que este serviço foi a graça de Deus quem o chamou para esse serviço. Servir para Paulo não é um peso. Servir para Paulo é uma honra, uma glória. Segunda coisa que nós olhamos nesse texto. A consciência da abrangência do seu ministério pessoal. Paulo é muito claro aqui nesse texto. Inclusive ele cita 2 vezes a palavra gentios. Para colocar esse limite. Mas não só um limite de restrição, mas no sentido de propósito. Paulo compreendia a quem ele devia ministrar, a quem ele devia servir. O ministério de Paulo era voltado aos gentios. O próprio Deus o capacitou, até mesmo no seu chamado, ali no caminho para Damasco. Essa foi a palavra do Senhor. E Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, pode dizer: eu cumpri a minha carreira. Eu cumpri o meu objetivo. Ele tinha uma meta ao servir a Deus. Ele tinha um público para servir. E eu digo a você, meu irmão, olhe bem ao seu redor. Será que não existem pessoas ao seu redor a qual você pode servir? Uma terceira coisa importante ainda nesse mesmo versículo: a consciência da essência do seu ministério pessoal. Aqui está aqui. Proclamar o Evangelho de Deus. Paulo entendia que ao sair de casa, ao viajar para uma outra cidade, ao viajar para um outro país, ao entrar numa cidade que ele não conhecia talvez ninguém, ao levantar a sua voz, ele não estava levantando o nome de uma religião, ele não estava levantando o nome de um político, do imperador, de qualquer pessoa nessa terra, ou até mesmo a sua própria voz, ou até mesmo a sua própria plataforma. Paulo, quando erguia a voz, quando servia as pessoas, ele tinha não só um abraço, um sorriso, mas ele tinha uma palavra de Deus. Seu ensino não era próprio dele mesmo. Ele não pregava palavras de homens, mas o Evangelho de Deus. E ainda por último, nesse ponto, a consciência do propósito do seu ministério pessoal. E por que Paulo fazia tudo o que fazia? Ele mesmo diz aqui,
para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. O objetivo de Paulo era entregar pessoas a Deus. E aí, vale a pena nós colocarmos esse ponto de propósito muito claro para nós aqui como igreja. Muitas vezes nós ficamos distraídos na realização de alguns eventos, na construção de um prédio, no acréscimo de números. A gente às vezes entra numa ideia de ministério pragmático, quando o grande objetivo ministerial, aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus recebe como um louvor, são vidas resgatadas. Deus quer que nós foquemos nosso tempo, a nossa energia como igreja, como crentes, como servos de Deus. Você é um servo de Deus ou não é? Como servo de Deus, nosso serviço é trazer pessoas para Deus. E estas pessoas como uma oferta agradável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. O propósito de Paulo é que os gentios, ao apresentar no altar suas vidas convertidas e santificadas pelo Espírito Santo, fossem como ofertas aceitáveis a Deus. Paulo não estava ali para dizer: olha, eu abri muitas igrejas, olha, eu salvei muitas pessoas, olha, isso e aquilo, focando em si mesmo. Não! Cada pessoa alcançada é uma oferta agradável ao Senhor. É uma vida retirada do lamaçal do pecado e entregue nas mãos de Deus, limpa pelo poder do Espírito. E Deus nos convida não somente a olhar Paulo fazendo isso, ele convida a participar. Porque Paulo continua dizendo assim, ainda sobre o seu ministério: portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Uma dimensão que nós vamos observar aqui é Paulo como um instrumento. Ele testemunha que ser ele um instrumento do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Primeiro ponto aqui nesse pedaço. Paulo se gloria em Cristo e não em si mesmo. Veja aqui, versículo 17. Portanto, eu me glorio em Cristo, em meu serviço a Deus. A alegria de Paulo, ela está correta, porque é alegria em Cristo e não glória pessoal, humana, autoglorificação, vanglória. Paulo se gloria em Cristo e não em si mesmo. Nós que somos conhecedores das outras cartas de Paulo, nós até podíamos dizer assim: mas cara, Paulo tem um currículo muito bom. Paulo era judeu, fariseu, alguém instruído na lei judaica, alguém que também era muito habilidoso na cultura romana, na cultura grega, falava hebraico, falava aramaico, falava grego, era um poliglota, era um estudioso. Nós podemos olhar para esse aspecto da vida de Paulo e ficar assim: eu não sou ninguém, eu não sei nada. Mas em outros momentos Paulo mesmo vai falar da sua dificuldade de falar, da sua falta de carisma, das vezes que ele sofreu no sentido de risco de morrer várias e várias vezes. Em situações em que ele está servindo a Cristo, e por servir a Cristo ele é preso injustamente.
passa fome. Este homem que tinha, sim, suas virtudes, mas também tinha suas falhas, assim como eu, assim como você. Não olhe para mim, não olhe para Paulo, não olhe para qualquer servo de Deus e pense assim: ai, essa pessoa é grande demais, eu nunca posso servir a Deus assim. É claro, você nunca vai servir a Deus como eu, nem como Paulo, nem como qualquer outro. Você deve servir a Deus como você é, sabendo que é Cristo que opera em nós. Você acha que foi Pedro, que Pedro agora fez uma faculdade, um seminário teológico, e agora ele sabe falar, e agora ele sabe pregar, e agora ele não tem mais medo? Não! É o poder de Deus na vida de Pedro. Você acha que um homem cujos projetos dele eram destruir a igreja, matar os servos de Cristo, o homem que estava dedicado a esse projeto, e de um dia para a noite esse homem se encontra com Cristo, um inimigo de Cristo, e se encontra com Cristo. E esse homem desse do dia para a noite agora está pregando o evangelho, agora está defendendo a igreja que perseguia. Você acha que isso é natural? Você acha que isso é humano? Eu podia contar a história de vários homens e mulheres de Deus, da história da igreja. Homens que ainda estão vivos, homens e mulheres que ainda estão vivos, homens e mulheres do passado. Mas o importante é que hoje você está vivo. Amém? E você está vivo aqui neste lugar. Você está vivo aqui nesta igreja. E Deus chama você para operar na tua vida a glória dele. A segunda declaração aqui é Paulo como um instrumento de Cristo. Ele mesmo vai dizer isso. Na sequência, no versículo 18, Cristo realizou por meio intermédio, em palavra e em ação. A ênfase de Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo, mas nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele. A obra é de Cristo. O poder vem de Cristo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Júnior? Servos de Deus. A obra é de Cristo. E Deus chama você para participar. Terceira coisa que é dita nesse bloco aqui é a respeito de sinais e prodígios. E nesse ponto há uma certa animação da maioria das pessoas de desejar ver em sua vida milagres. Quem não gostaria de ter milagres sendo operados em sua vida? Eu queria. Eu posso dizer com certeza, eu vejo. Eu vivo. Milagres de Deus. Mas muitas vezes quando nós pensamos isso é em simplesmente sermos receptores dos milagres de Deus. Ah, Senhor, a minha conta. Ah, Senhor, o meu problema de saúde. Ah, Senhor, o meu filho. Ah, Senhor, o meu marido. Aí a gente vê o milagre de Deus e pronto, senta no sofá e vai comer pipoca e vai olhar a vida e vai... Não! Não é só para isso que Deus nos chama. Não foi só isso que Paulo viveu. Paulo vai dizer que ele experimentou sinais e maravilhas. O poder do Espírito Santo. Aí você pode dizer, como algumas pessoas acreditam ainda hoje, né? Pessoas acreditam que esse poder, sinais, o poder do Espírito era coisa que era só no passado. Não funciona hoje. Eu não creio assim. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus que cumpria, realizando milagres no passado, continua realizando milagres no presente. E porque Deus derramava poder com sinais e maravilhas para confirmar a autoridade da palavra, para confirmar o ministério apostólico.
Ah, pastor, mas eu não vejo hoje milagres de Deus na minha vida, na minha igreja, ao meu redor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a gente não está servindo. Quem não precisa ser confirmado como servo de Deus, não vê na sua vida ou através da sua vida sinais e milagres. Por quê? Porque Deus só dá sinais e milagres quando eu e você, nós nos dispomos a obedecer e ser servo. E eu começo a servir. E Deus começa a operar milagre através da minha vida. Na minha vida. A gente quer receber um milagre antes de servir. Não é assim. Nós vamos ver o próprio Senhor Jesus. Às vezes tem os filmes aí que dizem que Jesus fazia milagre, né? Na infância, na adolescência. Já viu os filmes assim, né? Mas se você prestar atenção no registro dos evangelhos, Jesus só começa a operar milagres quando ele sai para servir. Quando ele sai para servir as pessoas com a palavra. E aí os milagres vão acontecendo como confirmação do serviço, do ministério. Deus derrama o poder dele para confirmar a palavra que está sendo ministrada, o serviço que está sendo apresentado. Sinais e prodígios têm essa função. Eles são algo que nos faz abrir os olhos, nos maravilha. Mas eles não só nos maravilham pelo que aconteceu, mas eles nos maravilham porque eles têm uma mensagem. Eles apontam para Deus autorizando e confirmando a sua palavra. É o que está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4. Que Deus confirma a sua palavra de salvação, com milagres, com sinais, com dons. Então, se você quer ver o sobrenatural de Deus na tua vida, e através da tua vida, começa a arregaçar a mão, meu irmão. Sabe? E começa a servir. Abre a tua boca e começa a pregar o evangelho. Começa a ser assim como Paulo foi. Alguém que em cada oportunidade do seu dia estava percebendo ali uma oportunidade para servir. E a gente avança. Versículo 19, parte B, até o versículo 21, diz assim: assim, desde Jerusalém arredores, até o Ilírico proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro, mas antes, como está escrito, não de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, nem entenderão aqueles que não haviam escutado. Paulo, então, agora, falando desse, não só da natureza, dimensão, propósito do seu ministério, agora vai mostrar, até aquela altura do campeonato da sua vida, o que é, até onde ele tinha ido. Até onde ele tinha ido para cumprir o seu ministério. Paulo não é alguém que cumpre o seu ministério de uma maneira displicente, relaxada, passiva. Não. Este homem, ele tem de fato uma contribuição histórica quase que inalcançável. É importantíssima porque ele praticamente é pioneiro em quase todos os lugares que ele entra com o Evangelho. A maioria dos lugares, Paulo chega primeiro. Começa a pregar o Evangelho, começa então a estabelecer igrejas na Ásia e depois vai para a Europa. Quando ele chega na Europa, ele começa ali pela região da Grécia, e aí ele atravessa a região da Grécia, e ele quase que chega em Roma, ele só faltou atravessar o mar Adriático para chegar na Itália. Paulo está ali bem pertinho de Roma, do ponto de vista físico,
Ele mesmo diz isso. Ele sai dos arredores ali de Jerusalém e vai ganhando território para ele para o Evangelho. Os limites da sua ação missionária. Então, desde Jerusalém ao Ilírico, essa região chamada Ilírico é hoje mais ou menos o que é a Macedônia, né, na Europa. E Paulo, a cavalo, a pé, a navio, com transportes precários. É claro que o Império Romano tinha construído uma infraestrutura de transporte inigualável. Tanto é que muitas das estradas do Império Romano ainda estão lá, sendo utilizadas. Então, esse império investiu grandiosamente, né, na segurança dos transportes em seu território. E Paulo utilizava toda essa infraestrutura para pregar o Evangelho, para visitar as cidades. Tinha estrada, tinha segurança, tinha movimentação de pessoas, tinha hospedaria, tinha tudo. Já naquela época. É claro que não é nada se comparado às nossas tecnologias de hoje. Nós temos hoje um avião, nós temos hoje a possibilidade de agora, quando eu estou aqui, você está aí, eu não sei as pessoas onde é que estão, aqui assistindo. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Nós temos hoje ferramentas poderosíssimas de comunicação. Eu tenho certeza que se Paulo tivesse a oportunidade de acessar essas ferramentas, ele teria conquistado o mundo inteiro no seu tempo. Porque o que ele fez andando a pé, de cavalo e de navio, meu amigo, ele quase conquistou o mundo inteiro. Ele já tinha chegado na metade do mundo. E qual era a filosofia da ação missionária de Paulo? Paulo, ele sempre fazia questão, versículo 20, de pregar o Evangelho onde Cristo não havia sido conhecido. Então, de fato, ele era um pioneiro, desbravador, levava o Evangelho às pessoas que não conheciam. E você pode pensar assim, mas pastor, hoje está complicado aqui no Brasil. Meu irmão, é verdade que hoje nós temos no nosso país uma história que está muito conectada com o cristianismo católico e que tem hoje crescido um cristianismo evangélico, pentecostal, neopentecostal, muito mais nesse sentido. E nós temos pelo menos aí quase um terço da população se declarando evangélica e pelo menos mais, quase metade ainda se declarando católico e as outras religiões ainda por ali. E você pode dizer assim, será que as pessoas não conhecem a Cristo hoje no nosso país? Eu posso dizer com toda certeza, grandiosamente, o nosso país, as pessoas da nossa família, as pessoas da nossa cidade, não conhecem a Jesus Cristo. Não conhecem o Evangelho. Eu pergunto até a você, será que você conhece Jesus? Será que você conhece o Evangelho? Porque muitas vezes nós temos visto hoje um crescimento enorme dos evangélicos não praticantes. Um grandioso desafio missionário para a igreja. Nesse sentido, também Paulo agora vai se apresentar os seus planos de viagem. Os planos de viagem. Paulo agora vai apresentar, vai retomar o assunto que ele começou lá no capítulo 1. Ele vai agora falar assim. É por isso que, muitas vezes, fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que preciso trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Eles tiveram prazer nisso,
e de fato são devedores a eles. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa, de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Então nós vamos ver aqui os projetos de Paulo. Paulo era um missionário, um apóstolo, muito bem planejado. Ele observava o seu futuro e sabia, obviamente, que não era dono do seu futuro, mas ele projetava. Ele cumpria propósitos. Ele colocava metas. Então nós vamos aqui colocar 3 projetos, vamos ver aqui 3 roteiros de viagem de Paulo aqui sendo colocados aqui. Primeiro, o seu projeto, o seu plano de visitar os irmãos em Roma. Então, nesse primeiro ponto, ele apresenta aqui os motivos que impediram de, até aquele dia, não ter chegado ainda na cidade de Roma. E ele vai falar a razão pela qual ele não vai para Roma é porque ele estava ocupado. Fazendo o quê? Evangelizando, servindo na Europa, servindo ao Senhor, na Ásia, na Europa. Então ele está servindo e ele deseja ir a Roma. Ele deseja não só ir a Roma, como deseja seguir em frente, ir até a Espanha. E aí, Paulo está explicando, alguns irmãos, eu estou chegando, não fui ainda, por causa que eu estava ocupado, mas agora eu concluí meu serviço. Essa etapa da minha vida. E nós vamos ver esse registro lá no livro de Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo faz a primeira viagem missionária, faz a segunda viagem missionária, faz a terceira viagem missionária. E é nessa terceira viagem missionária que ele cumpre todo o seu itinerário de evangelização na Ásia e entrando na Europa. E agora Paulo, dentro desse seu ministério de evangelização dos gentios, ele foi fundando igrejas. E uma coisa que estava no propósito de Paulo, deixa eu chegar aqui, vou na sequência que está aqui, senão vou me perder. Versículo 24, planejo fazê-los uma viagem à Espanha, ele já diz logo. Paulo tinha 3 propósitos em mente ao visitar Roma. Desejava desfrutar um pouco da companhia deles e queria conseguir, entre os crentes de Roma, algum fruto espiritual. Está lá em capítulo 1, versículo 13. E pretendia ser enviado pela igreja de Roma com o sustento devido à Espanha. Então esse era o propósito dele. Mas aí então, Paulo compartilha agora com os romanos, que está concluindo o seu trabalho missionário na Europa, até onde ele tinha ido, e agora estava retornando a Jerusalém. Isso nós vamos ver sendo registrado lá no livro de Atos. Paulo volta para Jerusalém porque 3 coisas são ditas aqui. Primeiro, sobre o ministério, a diaconia de Paulo. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Paulo, então, agora volta para Jerusalém com uma oferta para a igreja em Jerusalém. Uma oferta de todas as igrejas que Paulo havia fundado na região da Acaia e da Macedônia. Nós vamos ver Paulo fazendo preparativos disso na primeira carta aos Coríntios. Se não me engano, também na carta aos Gálatas. Então ele vai fundando a igreja e manda a carta para que os irmãos se preparem, porque Paulo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai recolher essa oferta para levar a Jerusalém. Então, nós vamos ter algumas lições importantes sobre essa oferta. Primeiro aspecto aqui é: a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Os crentes gentios da Macedônia e da Acaia
estavam ali desejosos de demonstrar o seu amor àqueles irmãos judeus que estavam passando por necessidade naquele tempo. Não foi Paulo quem exigiu aquilo, não foi Paulo quem estabeleceu aquilo, mas os próprios irmãos de coração voluntário desejaram com alegria abençoar os irmãos na região de Jerusalém. Mais do que isso, eles entendiam que esta oferta, isso vai ser dito aqui em Romanos, vai ser dito lá em Coríntios também, essa oferta, além de ser um prazer, era na verdade uma obrigação imposta a eles mesmos. Eles mesmos se impuseram a obrigação de dar esta oferta. E Paulo vai explicar por quê. E eu quero parar um pouco aqui e conversar com vocês sobre isso. Paulo explica então, como justificativa para essa oferta, que os judeus repartiram com os gentios as bênçãos espirituais e agora os crentes judeus, agora os gentios deveriam repartir com eles bênçãos materiais. Isso é o que está sendo dito aqui nesse texto. O significado dessa oferta, a solidariedade do povo de Deus, não era algo geográfico, da Europa para a Ásia. Não era algo social, dos ricos para os pobres. Nem mesmo era algo étnico, dos gentios para os judeus. Mas era algo que tinha dois valores. Primeiro, o religioso, daqueles que haviam sido libertos pelo poder do Evangelho. Ele envia, essa igreja envia uma oferta para Jerusalém. Jerusalém tinha tido, e havia ali em Jerusalém um grupo que era resistente a estes irmãos. Muitos deles achavam que estes irmãos gentios não eram irmãos em Cristo. Precisavam ser judaizados. Precisavam cumprir algumas leis do Antigo Testamento. E Paulo, então, envia essa oferta como um valor, como uma oferta agradável a Deus. E mais do que isso, nós vamos ver estes que haviam sido beneficiados com as bênçãos espirituais dos judeus, ou seja, através de Jesus Cristo. Eles foram salvos pelo judeu, Jesus. Reconheciam que queriam abençoar e retribuir, abençoando o povo judeu, os irmãos em Cristo judeus. Essa oferta era uma expressão de amor. Não foi uma obrigação, mas era uma comunhão. Os irmãos, ao entregarem aquela oferta para ser enviada a Jerusalém, eles estavam abençoando os irmãos que eram iguais a eles. E assim, meus irmãos, nós aprendemos algo tremendo aqui. Primeira coisa, aquele que é abençoado espiritualmente, ele tem como responder materialmente. Outra coisa importante, o serviço das necessidades uns dos outros, como igreja. Não adianta, como o apóstolo João vai dizer ao irmão que está necessitado, vá, coma, aqueça-se, Deus te abençoe. Aliás, não é nem João, é Tiago. E não fazer nada. Os irmãos sabem que lá em Jerusalém há necessidade, então eles enviam generosamente, eles mesmos tomam a iniciativa. E eu digo a você, meu irmão, nós precisamos restaurar isso em nosso coração. Porque às vezes o nosso irmão está do nosso lado, e a gente não para olhar que às vezes o irmão está passando necessidade. Os irmãos que estavam lá na Europa ficaram sabendo que os irmãos que estavam lá na Ásia eram uma distância grande, minha gente. Era um povo que antes de Cristo nem se gostavam. Quem gostava de judeu? Ninguém
aquele povo agora, resgatado por Cristo, tem um novo olhar, tem uma nova sensibilidade. Deus quer restaurar isso na minha vida e na sua vida. Paulo também fala do seu projeto de visitar a Espanha. Aqui nesses versículos aqui. Versículo 28, 29, gente, eu não vou ler novamente. Paulo sempre, já nessa altura do campeonato da sua vida, estava com seus olhos na Espanha. O que era a Espanha, gente? O outro lado da Europa. O ponto ocidental. Ele chama de Espanha o que hoje nós conhecemos como Espanha e Portugal. Aquela região ali, naquela época, na época do imperador Augusto, toda a Península Ibérica havia sido subjugada pelos romanos e organizada em 3 províncias com muitas colônias romanas florescendo. Naquele tempo, semelhantemente à Palestina, seu ponto oposto, a Palestina ficava no lado oeste, aliás, do lado oeste, e a Espanha ficava do lado oeste, do outro lado da Europa. Então nós tínhamos ali esses 2 pontos extremos do mundo conhecido, e Paulo queria alcançar todo o mundo do seu tempo. Então a Espanha era uma ponte terrestre muito disputada entre a Europa e África, além de local de convergência de rotas marítimas bastante ramificada. Havia séculos estava incorporada à cultura mundial grega, sendo berço de importantes filósofos, artistas e imperadores. Muito tempo havia lá uma colônia judaica, em várias comunidades com sinagogas. Portanto, Paulo sente-se desafiado por uma nova e importante etapa da missão: ir à Espanha, ir ao outro lado do mundo. Meus irmãos, nós precisamos compreender. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho. Deus não me chamou para ir à Espanha ou qualquer outro lugar do mundo. Eu quero colocar isso aqui diante de vocês, não como algo que nos humilhe, de certa forma nos humilha, toda essa atividade de Paulo, mas é para mostrar para nós que nós precisamos ser intencionais. Oportunidades vão surgir para nós levarmos o Evangelho, vão surgir naturalmente, é verdade. Mas nós precisamos ser intencionais. Paulo, além de ficar esperando oportunidades surgirem, ele criava as oportunidades. Ele criava as situações, ele se movimentava de acordo com a direção de Deus. E ele está contando então os seus projetos. A igreja, aliás, deixa eu botar aqui, tem um ponto muito interessante. Nesse ponto ainda da Espanha. A Espanha, em certo sentido, estava situada no limite extremo do mundo civilizado. Paulo queria levar as boas novas do Evangelho tão longe quanto possível. Além disso, muitos dos grandes homens do Império eram espanhóis, como Lucano, o poeta épico, Marcial, o mestre de epígrafos, Quintiliano, o maior orador de seus dias, e Sêneca, o filósofo estoico e tutor de Nero. Não podemos afirmar que Paulo tenha ido à Espanha, mas há alguns documentos antigos que dão indícios de que ele, de fato, teria chegado lá, à Espanha. Não é absolutamente certo isso. O que nós vamos encontrar com mais segurança é que Paulo ele só consegue chegar até Roma. Nós vamos ver isso sendo relatado lá em Atos dos Apóstolos. Paulo, de fato, vai para Jerusalém, e quando vai a Jerusalém entregar sua oferta, ele é imediatamente preso. E nós vamos ver os detalhes finais daqui a pouco, tá? Chegando ao finalzinho aqui da nossa leitura, versículos 30 ao 33 diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos discentes da Judeia, e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria, juntamente com vocês, desfrute de um tempo, de um período de refrigério. O Deus da paz seja com vocês. Amém. 3 verdades aqui estão dentro dessa parte final. Primeiro, a oração que Paulo invoca e chama os irmãos ali de Roma é uma oração trinitária. Ele mesmo declara: do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo e de Deus.
Paulo diz que a oração é dirigida ao Pai por intermédio do Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito. Paulo proclama a singularidade de Deus, constituída em 3 pessoas distintas. Não são 3 deuses, mas um só Deus subsistindo em 3 pessoas da mesma substância. Entendeu? É isso aí. Aqui um versículo trinitário, viu, meu senhor? Possível. A oração é apresentada por Paulo ainda nesse mesmo versículo como uma luta. Paulo chama aqueles irmãos a lutarem junto com ele em oração. E eu quero observar algumas coisas que Paulo fala sobre a oração aqui agora. A oração é uma batalha com Deus e contra o diabo, a carne e o mundo. Não há nada tranquilo na oração. Verdade. A oração é uma luta intensa. Claro que quando Paulo está falando isso, e nós lemos hoje, nós não precisamos orar por Paulo. Paulo já está no Senhor, certo? É só um exemplo. Um exemplo de que o ministério, o serviço a Deus, requer intensa oração. A oração é uma luta que exige diligência e esforço. E muitas vezes, meus irmãos, nós também não experimentamos os milagres de Deus em nossa vida, porque a nossa oração é extremamente negligente, preguiçosa. Oração preguiçosa. Aquela oração sem fé, aquela oração sem intencionalidade, aquela oração sem frequência, aquela oração sem fervor. Levante-se, meu irmão, em oração. Pastor, eu tenho problemas na minha família. Ora. Pastor, eu tenho problemas financeiros. Ora. Pastor, eu preciso servir mais a Deus. Comece a orar, comece a interceder, comece a buscar. Tudo na nossa vida precisa começar em oração. Ora. A oração é o meio de Deus intervir nas circunstâncias. Olha como Paulo declara: orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia. Ou seja, isso é algo real, objetivo. E que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ou seja, ele coloca 2 pedidos de oração aqui. Mas ainda tem uma verdade bem importante aqui. Paulo submete à vontade de Deus. Ele tinha um projeto. O projeto dele é ir a Jerusalém, voltar a Roma e ir à Espanha. Mas, mesmo tendo seus projetos, mesmo colocando tudo isso em oração, Paulo, ele é humilde, um servo de Deus, diferente de muitos servos hoje, se declaram servos, né? Servos entre aspas. Eu determino, eu mando, eu ordeno, cheio de orgulho, cheio de arrogância, cheio de amostramento. Paulo, ele se apresenta em oração diante de Deus, coloca seus pedidos de oração diante do Senhor, não para que Deus venha submeter-se à vontade de Paulo. Um dos propósitos da oração, meus irmãos, não é meramente mudar as circunstâncias com a vontade de Deus, mas também alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Paulo, de verdade, foi a Roma, mas não foi como havia planejado. Quando chegou em Jerusalém, foi preso e algemado, uma prisão injusta. Ele passou 2 anos preso em Cesareia. Depois, ele ia mofar lá na cadeia, quando ele pede a César, para ser julgado por César. Então ele é enviado a César como um prisioneiro. E nesse envio, ele passa por um naufrágio. E ele chega então preso ali num comboio de prisioneiros a Roma. Passa 2 anos preso em Roma.
é solto por um tempo onde ele pode servir e ministrar aos irmãos, e é aí que termina Atos dos Apóstolos. Mas, rapidamente, pouco tempo depois, Paulo é novamente preso, e dessa prisão ele só vai sair para a sua execução. E ele é executado, ele é martirizado em Roma. Mas mesmo que César, o imperador, tivesse ordenado a prisão e a execução de Paulo, Paulo não se entendia como um preso de Roma, ele se entendia como um preso de Cristo, um prisioneiro de Cristo. E ao entregar a sua vida na morte, ele estava entregando-a ao Senhor. Aleluia! E Paulo invoca sobre os crentes a bênção de Deus. Para encerrar aqui, versículo 33. O Deus da paz seja com vocês. Em Romanos capítulo 15, versículo 5, Paulo declara acerca de Deus como o Deus da paciência. Pode ver, está aí. Romanos mesmo capítulo 15. Mesmo capítulo 15. Versículo 5, Deus chama Paulo de o Deus da paciência. No versículo 13, Paulo chama Deus o Deus da esperança. E agora, versículo 33, ele chama Deus de o Deus da paz. Meus irmãos, em vez de clamar pelas bênçãos ou a paz de Deus sobre a vida dos irmãos em Roma, Paulo, ele fala sobre o Deus da paz. Porque quando temos o Deus da paz, temos a paz com Deus e a paz de Deus. Deus é melhor que suas bênçãos. Porque quando temos Deus, temos tudo o que Deus é e tudo o que Deus dá. Então, eu concluo dizendo para todos nós algumas verdades espirituais. Deus nos chama para cuidarmos uns dos outros com bondade e conhecimento. Cada crente é chamado por Deus para exercer o ministério. Nosso ministério a Deus precisa ser exercido com propósito e sob o direcionamento do Espírito Santo. Cristo quer fazer sua obra no mundo através de nós. Ele quer que experimentemos o seu poder para abençoar as pessoas em seu nome. É urgente que levantemos para proclamar o Evangelho. Muitos aguardam, carentes da salvação de Cristo. Somos discipuladores em movimento. Onde formos, fazer discípulo deve ser o nosso objetivo. Devemos levar a oração a sério, servir através da oração, entendendo o poder que a oração tem sobre as circunstâncias. E por último, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O melhor que precisamos fazer é nos submeter. Amém. Deixa eu orar por nós diante dessa palavra. Deus, nós estamos aqui diante desse testemunho. Esse testemunho secular, milenar, de uma vida consagrada ao Senhor, a vida do teu servo, o apóstolo Paulo. E a vida dele nos constrange. O testemunho dele nos inspira. E eu clamo ao Senhor que nós possamos viver esse nível de vida contigo. Esse nível de intimidade, de serviço, de poder do Senhor, de dedicação, de oração. Levanta-nos. Estes dias são dias sombrios. Esses dias são dias tenebrosos. Que nós possamos levantar-nos com a luz do Senhor para fazer a diferença nesse mundo. Perdoa a nossa negligência, meu Deus. E nos ajuda a viver a tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.